Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E o nosso programa é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa, esse projeto é possível porque a gente pode contar com parceiros como o Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio aí do Proifes Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior, das IFES. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal, e da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Lembro que antes eu falei da CNTE, então a CNTE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então são esses os nossos parceiros, é o que fazem com que essa experiência seja possível. E se você é novo por aqui, está chegando agora, se é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo, que a gente faz sempre toda sexta-feira ao meio-dia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui um representante do Simpro-DF, do Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Ele é o Caio Romão, que é secretário de Políticas Sociais do Simpro-DF. Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Francisco. Estou aqui para representar um pouquinho a Secretaria de Políticas Sociais do Simpro e a juventude no movimento sindical. Muito bem, Caio. Então, sempre que a gente fala de movimento sindical, a gente já fala de pessoas mais experientes, aí, com um pouco mais tempo de atuação, mas no Simpro a gente tem sempre essa proposta de renovação, Eu já trouxe aqui várias pessoas bem jovens e agora você está aqui com a gente. Então, obrigado pela presença. Caio, você é aqui do Distrito Federal mesmo? Fala um pouquinho para a gente aí sobre a sua vida. Sou nascido aqui no Distrito Federal, Estudei sempre na rede pública de ensino do Distrito Federal. Passei por escolas como o Centro de Ensino Médio Setor Leste, uma escola tradicional aqui de Brasília, Formei na UNB, sou filho de professora e a partir do movimento, atuei no movimento estudantil secundarista ali na escola, no ensino médio principalmente, e a partir do movimento estudantil e a influência da mãe professora, acabei também conhecendo o movimento sindical e me aproximando. A pedagogia, você acha que tem muito a ver com a experiência da tua mãe? Foi por isso que te chamou a atenção? Ou qual foi o teu interesse por pedagogia? No ensino médio, de uma maneira geral, eu sempre tive interesse em licenciaturas. Então, assim, eu via meus professores, me interessava pelos temas, etc. E eu pensava em alguma licenciatura. E aí foi passando o ensino médio e eu não conseguia definir ali uma área específica. Eu falei, que tal a educação de uma maneira mais ampla, Sim. E aí eu acabei seguindo E teve um pouquinho de influência da mãe, sim, mas acabei seguindo para a pedagogia. Imagino que ela tenha ficado feliz. Com certeza. Caio, você depois presta concurso, entra na Secretaria de Educação. Em que momento se deu isso? Na verdade, eu ainda cursando a graduação na UNB, fiz o processo de seleção para o contrato temporário aqui no DF. Passei e assim que eu me formei, eu comecei a atuar já como contrato temporário. E aí fiquei 2 anos, quase 3 completos, e nesse período fiz a prova do efetivo e fui nomeado também depois de muita luta, porque aqui no DF a gente teve essa característica, ainda estamos nessa questão de lutar pelas nomeações, dos professores que passaram no concurso de 2022, e aí eu fui nomeado no meio do ano passado. Então, recém-efetivado. Bom, então você falou da experiência no movimento estudantil lá no secundarista, depois na universidade. Sim. E aí você acabou de ser nomeado e já está no movimento sindical, rapaz. Como é que foi isso? Pois é, eu ainda, como contrato temporário, atuei bastante junto ao pessoal do Convoca Já, que é um movimento pela convocação dos professores aprovados, e que estava diretamente ligado com o Simpro, A gente tem uma representante lá, Ana Bonina, que é uma representante da contratação temporária dentro do sindicato, e que fez muito essa luta, E aí eu fui me aproximando, conheci ela, já conhecia outros diretores, fui delegado sindical, e aí fui me aproximando até chegar nesse momento de realmente ocupar um espaço ali. Tá, e aí
a eleição do Simpro recém aconteceu, então você tomou posse tem Tomei muito pouco tempo, pouquíssimo tempo. E nessa secretaria, que é uma secretaria importante, né? A secretaria voltado mais para o social mesmo. Isso. E você é muito jovem, então como é que é essa relação com a juventude? Pois é, nossa secretaria ela tem esse ponto de aproximar mesmo da sociedade. Então, a gente tem parcerias com movimentos sociais, com entidades da sociedade civil. E aí, nessa ponte ali, principalmente em torno da educação, a gente se aproxima muito do movimento estudantil, secundarista e superior. Então, o pessoal da UBS, da Uni, se procuram bastante. A gente tem um diálogo grande, participa de formações em conjunto, né? Apoio institucional para eventos, etc. E a gente também, por estar próximo dessa juventude, a gente também tem essa política de organizar a juventude dentro do nosso movimento sindical e dentro da categoria dos profissionais da educação. Pois é, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou que a tua secretaria e a tua atuação mesmo está também muito relacionada à questão ambiental. Ambiental, né? sim. Fala um pouco para a gente sobre como que é essa atuação nesse tema em específico. A nossa Secretaria de Políticas Sociais também tem essa ponte com a questão do meio ambiente. A gente tem tentado ampliar a atuação nessa área, né? Possivelmente, a gente planeja criar um coletivo de meio ambiente para que a gente possa discutir mais a fundo a questão ambiental, que é algo que está em pauta nacionalmente, mundialmente, né? E as questões climáticas, elas afetam muito a vida da população, da sociedade e da educação, né? A gente tem a questão das condições de trabalho, né? O aumento das temperaturas elevadas e as escolas não têm ar-condicionado, não têm ventilador, então isso influencia diretamente na prática pedagógica. Recentemente, aqui no DF, a gente teve uma escola que correu o risco de ser derrubada para instalar uma termoelétrica, uma usina termoelétrica. Então, assim, são muitos os impactos e a gente tem tentado discutir isso dentro do sindicato e a gente recentemente fez, inclusive, um seminário, né, uma palestra sobre a COP30 e a educação. Então, a gente discutiu um pouco esses pontos, etc. Pois é, no mês passado aconteceu em Belém, né, ali a COP30, um evento super importante, o mundo todo... É bom que se diga, é um evento da ONU que o governo toma parte, né? Sim. Mas um evento muito importante, o mundo todo ficou em Belém ali durante 2 semanas. Algumas questões que a gente até imaginava que pudesse avançar um pouco mais, como a ideia de começar a se definir ali um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Sim. Acabou que não avançou tanto quanto deveria. Como é que vocês tomaram parte, pelo Simpro, pela secretaria que você dirige, desse debate da COP30? Ali na COP30 a gente teve representantes da Central Única dos Trabalhadores, né, da CUT, e da OIT. A gente teve o Antônio Lisboa, um dos representantes, oriundo aqui do Simpro, também já foi diretor, esteve lá participando, e que tem acompanhado muito essa questão ambiental voltada para a educação. E também tivemos a participação da questão da juventude também, né? Eu acho que o movimento estudantil, o movimento jovem está muito ligando para a questão da juventude, da juventude e o meio ambiente, a juventude e a educação, porque diretamente quem vai ser mais afetado, se a gente está pensando no futuro, são os jovens, né? A gente já está sendo afetado, e o que vai sobrar para daqui a pouco, né? Quando a gente estiver mais velho. Então, a gente teve essas duas frentes de atuação, então tiveram lá movimentos estudantis, etc., de juventude, e a gente teve a representação por meio da CUT também. Tá. A direção do Simpro, assim, a entidade, como é que ela acolhe esse debate que vocês propõem? Porque muitas vezes se cria secretarias em determinados sindicatos, mas não se dá a estrutura necessária para que ela funcione, né? No caso do Simpro, como é que se dá essa relação? No Simpro a gente tem total liberdade mesmo para ampliar. A gente tem muitos temas que a gente quer sempre debater, aprofundar. A gente identifica sempre novas áreas aí que têm afetado a educação ou que precisam ser discutidas. E nessa pasta a gente tem conseguido, tem uma liberdade grande, tanto para a questão do meio ambiente, a gente tem conseguido avançar, né? Promovemos esse seminário, essa palestra. E na questão da juventude, a gente tem um coletivo de juventude no Simpro, que já tem algum tempo aí de atuação, e a gente tem conseguido incidir na categoria. Você é um jovem fazendo o movimento sindical, que, como eu disse lá no comecinho, não é tão comum assim. O que a gente vê, o pessoal ali no sindicato é um pessoal mais rodado, mais experiente. Como é que teus colegas, professores, veem essa tua disposição para a luta sindical?
eu acho assim que o Simpro tem uma característica de tentar realmente renovar, inovar, trazer a juventude para fazer um equilíbrio. Eu acho que o movimento sindical precisa disso. A gente está sempre em busca dessa transição, na verdade, né? Porque o movimento sindical, se a gente for olhar lá no início, era um movimento de jovens, né? E aí esses jovens envelheceram, né? Ainda fazem o movimento sindical e agora a gente está nessa etapa de fazer uma transição para a nova juventude e, lógico, assim, equilibrando com a experiência de quem já está lá. Né? Então, a gente tem... eu sou muito bem recebido, sempre fui lá no Simpro. A gente tem, pela primeira vez, uma diretoria com muitos jovens, né? A gente tem, se eu não me engano, seis jovens na diretoria, num conceito mais amplo de juventude também, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a discutir, porque no Brasil, de acordo com o censo, a nossa mediana de idade tá aí entre uma faixa de 30 a 45 anos, né? E a população ativa, trabalhadora, a classe trabalhadora tem um percentual grande de pessoas entre 30 e 39. Então, a gente tem discutido, inclusive, que essa juventude tem ampliado um pouco, as pessoas têm se formado um pouco mais tarde, entrado no mercado de trabalho mais tarde. E aí, assim, o Simpro, pelo menos, tem se preocupado com toda essa transição e representar essas pessoas. Caio, no seu caso, especificamente, na atuação sindical, você é liberado para atuar só como dirigente sindical ou você precisa continuar a atividade docente? Eu estou liberado para o mandato classista, né? A gente tem essa garantia legal, essa possibilidade de estar liberado da secretaria, que é um mecanismo importante para que a gente possa construir realmente o movimento sindical. Então, nesse momento, estou liberado para poder fazer essa atuação. Tem uma questão que eu quero abordar também, porque acho que dialoga diretamente com a secretaria que você está dirigindo lá no sindicato, que tem a ver com essa questão do processo de militarização das escolas. Importantíssimo. É uma realidade que se impõe aqui no DF, a gente já tem várias escolas aderindo, né, claro, isso pela decisão da Secretaria de Educação, a esse modelo. Como é que você avalia essa questão? A gente vê com preocupação, né, essa questão da militarização das escolas, né, da gestão compartilhada. É uma questão que fragiliza, primeiro, a gestão democrática, que é um princípio da educação no país. Né? A gente lutou muito para que o MEC revogasse as portarias que permitiam. Então, hoje a gente tem um Ministério da Educação que é contrário à militarização dessas escolas, né? Dessas gestões compartilhadas. E aqui no DF a gente vê o oposto, né? A intensificação desse movimento. E é ruim porque é um debate que a gente, na verdade, precisa ganhar com a sociedade. Né? Muitas pessoas na sociedade acabam apoiando, mas porque elas veem como uma solução mágica, ali, inovadora, que talvez vá melhorar a segurança das escolas e etc. Mas, na verdade, é uma maquiagem para um problema maior, né? Então, assim, a gente não devia estar militarizando a escola se o problema é segurança, né? A gente precisaria garantir a segurança na sociedade e não dentro do espaço escolar. A escola militarizada também tem diretamente na questão da juventude, ela tem uma questão, assim, muito de repreender as individualidades, né? Os estudantes têm que manter um cabelo padrão, não pode usar um brinco e tal. Então, assim, afeta também as identidades dos estudantes. Inclusive, uma das coisas que o movimento estudantil, junto com o Simpro, discute bastante. A gente tem apoiado o movimento estudantil nessa luta. A gente faz cartilha, faz palestra, organiza mesmo para chegar na sociedade todos esses problemas que a militarização tem gerado. Então, a gente veio com preocupação, né? E estamos tentando atuar para que esse modelo acabe. O ideal é realmente fortalecer a gestão democrática, a participação da sociedade nos espaços de decisão, nos conselhos escolares, né? Para que a gente não precise desse tipo de situação. Política pública de segurança tem que ser feita, lógico, mas para a sociedade, na porta da escola, o batalhão escolar, né, que a gente não vê mais o batalhão escolar na porta das escolas, o efetivo de policial, de dinheiro que tem sido investido na militarização poderia resolver o problema de várias outras maneiras, né, a questão da segurança, por exemplo. Então, a gente acredita que esse não é o caminho.
Até porque o processo de militarização ele se dá num número muito limitado. É sério o problema, evidentemente, Sim. mas o número de escolas que ele atende é muito pequeno, né? Então, assim, o problema da insegurança permanece porque Exato. você E aí, tá na sociedade. Né? exato. E aí tem um perfil também de tentar começar esse processo justamente em escolas de periferia, em regiões que já não tem, o Estado não está presente, né? Então, que já tem essa carência, e aí aponta a militarização da escola como uma solução. E, na verdade, os dados que a gente tem é que o que geralmente é o problema ali na região não é resolvido, porque dentro da escola não é o espaço, e os estudantes que têm dificuldade acabam saindo dessa escola. Então, é como se, na verdade, o problema da escola saísse dela, né? Então, causa evasão escolar, os estudantes que não se adequam àquele modelo acabam saindo, e aí é lógico que fica fácil manter um ambiente homogêneo, controlado, quando se tem esse controle mesmo, essa dinâmica das escolas militarizadas. Quer dizer, você formata a escola para um determinado padrão, quem não se adequa sai, e aí, lógico, não vai aparecer nos índices, porque ali só tem quem você quer que esteja, né? E, é um problema, realmente, para a perspectiva de uma educação integral, para uma educação realmente a serviço da sociedade. Caio, uma outra questão, no momento que a gente está gravando essa entrevista, está em discussão, sobretudo na Câmara dos Deputados, o Plano Nacional de Educação. Sim, sim. Talvez quando esse episódio for ao ar, isso já tenha sido aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado e tudo. No entanto, acho que uma questão que o PNE está trazendo e é objeto de discussão de muita gente é a questão do financiamento da educação. E aí tem um debate que já estava presente no PNE, que está vencendo agora, que é dos 10% de mínimo constitucional para a educação pública. No entanto, acompanhando essa discussão na Câmara, eu estou sempre ali na Comissão de Educação, vendo o que se debate ali, eu não vi a presença dos estudantes, a presença da juventude, que é quem vai ser diretamente, claro que a sociedade como um todo, mas diretamente a juventude. Eu não vejo ali a UNE, a UBS, fazendo uma pressão que eu acho que seria bem-vinda para essa discussão. A que se deve isso? Você concorda com essa minha análise e a que se deve isso? Realmente eu não tenho percebido, não sei dizer o motivo, né? Eu acho que o que afastou, talvez, eu acho que tem sido tantas frentes de luta que muitas vezes a gente não consegue acompanhar tudo, mas realmente a disputa do PNE é importantíssima para a educação. A gente viu que está tendo uma tentativa grande de colocar os vouchers aí nessa questão financeira da educação, então fortalecer uma educação que não é pública, que não é gratuita, né, que realmente, que deveria ser o nosso objetivo principal com o Plano Nacional de Educação. E eu não sei te dizer exatamente o que afastou, né, aí o movimento estudantil dessa luta. Eu acho que falta, talvez, ter noção mesmo, entender a importância disso, ou acompanhar esse debate. Eu tenho visto em outros espaços, não cheguei realmente a vê-los nas comissões, mas eles têm feito também a questão da defesa pelo ponto de vista do investimento, porque quem vai ser diretamente afetado são os estudantes, né? Em relação, inclusive, ao investimento através do CAC, né, do custo aluno qualidade, que a gente possa realmente fazer valer esses mecanismos. Então, eu acho que a gente poderia realmente fortalecer. Acho que já vou, inclusive, entrar em contato para a gente poder fortalecer esse movimento ainda mais nessa reta final aí de aprovação. Pois é, porque uma vez aprovado na Câmara, ele ainda vai para o Senado e aí depois vem a sanção da Presidência da República e tudo mais. Sim. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente tratar aqui, diz respeito à ausência, em certa medida também, do movimento estudantil nos debates tratando aqui sobre a educação no DF. Então, de que forma o movimento estudantil no DF se estrutura para discutir essa realidade dessas questões todas que a gente apontou aqui? Aqui no DF, eles têm tido justamente o foco na questão da militarização. Eu acho que como tem sido uma coisa frequente, tem sido assim o maior debate do movimento estudantil no Distrito Federal tem sido a resistência à militarização, e que é um problema, porque assim, a gente não tem dados
não tem muitas informações sobre a militarização, a gente geralmente só fica sabendo quando a escola já está ali no pé mesmo de militarizar, e aí acaba sendo um embate realmente grande de mobilizar, de estar nas assembleias das escolas para tentar ali mobilizar a sociedade. Eles têm feito muito mais nessa direção. E eu acho que, assim, acaba afastando de outros debates, né? Porque tem que focar ali nessa resistência e não consegue avançar em outras pautas. Então, eu acho que ele tem sido um problema para o movimento estudantil ter que lidar com essa crescente da militarização. E agora, caminhando aqui para o final, tem uma questão também que eu não poderia deixar de tratar, que diz respeito ao programa Pé de Meia. Sim. Eu acho que esse é a marca, inclusive, dessa gestão do ministro Camilo Santana, à frente do MEC ali. E como é que isso chega no DF? Como é que você analisa o sindicato, enfim, a secretaria ali que você coordena? Como é que vocês analisam o programa Pé de Meia? Você acha que ele tem um impacto que o governo diz que tem? De que forma isso cumpre a função a qual ele se destina, que é manter o estudante na escola? Isso. É um programa importantíssimo para a juventude e aí um pouco relacionado à questão da juventude trabalhadora que eu coloquei, né? Que tem demorado mais para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma realidade justamente dos programas, das políticas sociais que a gente teve nos governos progressistas, que facilitaram o acesso ao ensino superior, que não era uma realidade para todos. Então, a gente tem um jovem hoje realmente pensando em fazer o nível superior, indo para a escola. E não tendo... esse programa, ele facilita ao não fazer com que o estudante precise trabalhar para ajudar em casa, para complementar a renda. Então, eu acho que realmente é importantíssimo para manter. Eu acho que tem sim esse impacto na juventude. Tive avaliações positivas, já ouvi jovens fazendo essa análise do impacto social, né, de uma política como essa, porque realmente mantém o jovem na escola, ele pode focar na educação, e aí a questão do trabalho ele pode ir mais para frente, deixar mais para frente quando ele estiver, inclusive, qualificado, né, quando ele começar a se profissionalizar e entrar para o mundo acadêmico, etc. Então, é um programa, assim, de grande relevância. Eu acho que é uma boa... E junto com ele tem o incentivo das licenciaturas, né? Então, a docência... A juventude na educação, de 2009 para cá, ela tem diminuído, a porcentagem de jovens tem diminuído, apesar dela dessa porcentagem de jovens tá aumentando na classe trabalhadora em geral. Então, a gente vê... a gente imagina que um dos pontos seja justamente que o jovem não se identifica mais com a profissão docente, tendo em vista essa fragilização, e a questão própria salarial, as lutas que a gente tem, que afastam mesmo, né? E eu acho que esse incentivo, uma política pública que incentive essa juventude aí caminhar para as licenciaturas também é importante, tem sido importante para a gente tentar reverter essa situação e colocar a juventude na classe trabalhadora, né, ativa, e na educação. E eu acho que um ponto importante ainda é que, assim, dentro da educação, hoje a gente tem a maior parte dos trabalhadores são mulheres, a gente tem um número considerável de mulheres jovens, e os vínculos de contratação são da contratação temporária. A gente tem fragilizado o serviço público, né, a educação pública, e fazendo essa contratação temporária. Então, também tem que ser uma luta da juventude para ocupar esse espaço com estabilidade, através de concurso público e etc. Então, eu acho que políticas como essa, tanto do Pé de Meia, quanto políticas de incentivo às licenciaturas, são importantes para garantir que essa juventude entre na educação e para que a gente não caminhe para um apagão docente, que eu acho que é o pior cenário que a gente tem. E ele está posto, né? Está posto. Caio, muito obrigado pela presença aqui no podcast Educação em Destaque. Para você que nos acompanhou até agora também, obrigado. Eu acho que essa reflexão que o Caio traz aqui para a gente, um jovem sindicalista falando sobre as necessidades da educação brasileira, acho muito importante. Então, Caio, muito obrigado. As suas considerações finais aqui. É isso, o Simpro, como representante do Simpro, a gente agradece essa participação aqui, né? Outros diretores, a gente apoia o programa. Sim. E outros diretores já estiveram aqui para discutir mais diversos temas, então a gente agradece esse convite, essa possibilidade. Eu, pessoalmente, agradeço também esse espaço para a juventude aqui, né?
e que a gente possa continuar discutindo e trazendo tantas contribuições que o programa traz. Valeu. Então, para você que ficou Obrigado. com a gente aqui até agora, muito obrigado. Próxima semana a gente está de volta trazendo aqui um novo assunto com um novo convidado. Então é isso, obrigado, até lá. Só para não esquecer, né? Eu já estava quase esquecendo aqui. Compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, assim muito mais gente vai ficar sabendo que a gente está fazendo aqui uma programação, né? Conteúdo de muita qualidade que vai ajudar na sua formação, na sua reflexão. Valeu, era isso. Até a próxima semana. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.